Graças e paz, irmãos. Que bom que você pôde estar cultuando e pode estar cultuando ao Senhor conosco. Essa semana, pelo menos entre nós aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, foi uma semana atípica. Uma semana em que muitas coisas aconteceram. E todas essas coisas, elas nos deixam inquietos, nos deixam apreensivos. Mas neste momento, eu gostaria de te convidar para que você adore ao Senhor juntamente conosco. Que você tente esquecer os seus problemas, esquecer todas as suas ansiedades neste momento e oferecer ao Senhor o nosso melhor. Eu gostaria de dividir com vocês aqui o Salmo 63, versículos 3 e 4, que diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Em algumas versões diz que porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Que seja então nesse espírito, que seja nesse desejo que nós vamos adorar ao Senhor esta noite. Amém? Que o Senhor receba o nosso louvor e receba a nossa adoração. Louve ao Senhor conosco. Amém?
nesta noite, você não seja apenas um telespectador, mas que você adore ao Senhor. Lá no versículo 7 do capítulo 7 de Miqueias, diz que eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Em outras versões diz que eu, porém, esperarei no Senhor, ou confiarei no Senhor. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que é que te angustia esta noite. Mas tenha certeza de que nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. O salmista também diz que em qualquer tempo em que eu temer ou em que eu tiver medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus coloquei a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer o homem. Amém. É nos braços do Pai que nós devemos entregar as nossas ansiedades. É diante dele que nós devemos entregar as nossas angústias. E o Senhor, que é poderoso, Ele irá dar a melhor solução, Ele irá resolver o seu problema da melhor maneira. Amém? Louve ao Senhor. Faça desse cântico uma oração. Amém?
você se lembre de que você não está só. Nós vivemos em comunidade, nós somos uma igreja, nós somos igreja do Senhor, individualmente e coletivamente falando. Então, a sua luta é a minha luta. A luta da Ivone é a minha luta, da mesma forma que a minha luta é a luta de vocês. E nós compartilhamos isso no nosso canal, lá no nosso canal de orações, o canal Sibnad. E essa semana, mais do que as outras, tiveram mais pedidos de oração e pedidos de complexidade alta aos nossos olhos. E aí eu só quero te lembrar de um texto lá de 1 Pedro 5,9, que diz que ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então lembre-se que não é um privilégio só seu estar passando por este momento de dificuldade, mas todos nós estamos passando porque nós somos um corpo. E eu quero te lembrar que não é a tristeza, não é a luta, não é a provação que pode te afastar do amor de Deus. Nada tem esse poder. Então louve ao Senhor com alegria, crendo que Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Então que nesse momento você possa se encher da presença dEle, possa se encher da palavra dEle e possa se aproximar mais de Deus através da oração. Se aproxime dEle. Não porque você está passando por essa luta, mas porque nós somos completamente dependentes de Deus. Amém? Amém. Louve ao Senhor com alegria. Comigo
bondade. Quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Amém. E nós adoramos ao Senhor de muitas formas. Adoramos ao Senhor com a nossa vida, adoramos ao Senhor com o nosso testemunho, e adoramos também ao Senhor quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Vai aparecer para vocês aqui no rodapé os dados da nossa igreja. Então você tem a opção de fazer essa contribuição através da transferência bancária, ou você pode entrar em contato com os nossos tesoureiros no nosso canal e ver com eles a melhor forma de fazer a sua contribuição. Sempre lembrando, irmãos, que o dízimo e a oferta é algo voluntário e algo espontâneo. Se você não se sente à vontade de fazer, não o faça. Mas se o fizer, faça com amor e faça com gratidão. Amém? Enquanto isso, nós iremos cantar o próximo cântico. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores
Deus vos abençoe e que a palavra do Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que nós temos. Espero que a graça e que a paz do Senhor esteja reinando aí no coração de cada um de vocês. É para mim um privilégio, uma honra, uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos nesta noite. Eu quero começar a minha fala agradecendo a você, irmão, irmã, que esteve conosco aí nos ajudando, nos acompanhando durante todos esses dias que têm sido dias difíceis para nós. Mas nós glorificamos o nome do Senhor. Em todo tempo ama o irmão, não é assim que diz a palavra. Em todo tempo ama o irmão, mas nas adversidades, nas angústias é que surgem. Em todo tempo ama o amigo, e nas dificuldades surgem os irmãos. E é muito bom nós sentirmos a proximidade, o carinho, o amor dos irmãos conosco. Nós temos sido sustentados por Deus, e entendemos que isso é graça do Senhor, antes e acima de tudo, e é também resposta das suas orações. Então eu quero, com todo o meu coração, agradecer a cada um de vocês que tem orado por nós, que tem nos sustentado nesse tempo de dificuldade. Mas Deus é presente, Deus é conosco, e isso nos sustenta, isso nos alegra, isso nos dá prazer de servi-lo. Que bom que você está conosco no culto dessa noite, que bom que você separou esse tempo na sua vida para você glorificar a Deus, para você louvar a Deus junto conosco. Eu queria pedir a você, mais uma vez, no nome de Jesus, que você não fique apenas assistindo ao culto, que você aproveite esse tempo de fato para cultuar a Deus. Seja louvando junto com aqueles que estão louvando, seja ouvindo com a máxima atenção aquilo que está sendo ministrado ao seu coração. Nós vamos juntos agora ler a palavra do Senhor, e eu sei que você está aí no conforto do seu lar, ao lado da sua família, mas é importante que a gente nesse momento esteja adorando a Deus através da atenção dada à sua palavra. Deus é um Deus que fala, nós não servimos a um Deus feito por mãos humanas, nós servimos a um Deus que tem boca e fala, a um Deus que sempre ministra ao nosso coração. E cada oportunidade que a gente tem como essa é uma oportunidade de ouvirmos a Deus mais claramente e mais diretamente. Eu louvo a Deus por sua vida, agradeço a Deus por você estar aqui conosco. Ainda dá tempo de você, em desejando, compartilhar o link com outras pessoas, com os seus amigos, com os irmãos. Então, ainda dá tempo de você compartilhar esse link para que outros também possam ser alcançados por essa ministração, por essa palavra. Se você desejar fazer isso, este é um tempo oportuno. Deus abençoe você, Deus abençoe aos nossos amados. Quero também me dirigir ainda aos irmãos aqui da Sibnadi e dizer que nós ainda não temos uma previsão da volta dos nossos cultos presenciais. Nós estamos na dependência da autorização da Prefeitura, do Estado, enfim, das autoridades constituídas, e cremos que acima de tudo está o Senhor, e que o coração do rei, o coração dos governantes está na mão do Senhor, e que quando Deus entender que esse é o tempo, que esse é o melhor momento, então nós estaremos juntos com todos os cuidados, mas estaremos juntos lá na igreja, cultuando, adorando. E em nome de Jesus as coisas hão de se acalmar, hão de se aquietar, hão de se ajustar. Até lá, tenha paciência, esteja orando na sua casa, esteja cultuando conosco através dessas lives, esteja participando das formas que forem possíveis para você. Amém? Essa noite Deus colocou uma palavra no meu coração, fiquei muito feliz por essa palavra. Ela de fato sustentou minha alma, fortaleceu minha alma. E o desejo do meu coração é que assim como ela me fortaleceu, essa palavra venha
fortalecer cada um de vocês também. Antes até de ler essa palavra, eu quero orar com você. Quero orar em favor dos nossos amados, dos membros da nossa igreja e de todos aqueles que estão conosco também essa noite. Eu queria muito que você, nesse momento, onde quer que você esteja, se for possível fazer isso, claro, que você feche os seus olhos agora e ore conosco, em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero louvar e glorificar o seu nome, porque o Senhor me tem feito bem. Tem feito bem a minha casa, a minha família, tem sempre manifestado o seu amor, sua graça, sua bondade. E eu quero, Senhor, aqui publicamente entregar a Ti o meu louvor e a minha gratidão. Eu, Senhor, estou cultuando a Ti essa noite. E eu peço, Deus, no nome de Jesus, aceite o meu culto, receba o culto que eu entrego a Ti, Senhor. Não porque haja mérito em mim, mas por causa do sangue de Cristo vertido naquela cruz em meu favor. É por esse sangue que agora eu tenho ousadia para entrar na sua presença. E mesmo sendo pequeno e falho, tenho plena certeza de que o Senhor está me ouvindo, porque Tu és fiel às Suas promessas e é um Deus rico em graça e em misericórdia. Eu oro, Senhor, em favor da vida de cada pessoa que está conosco, está ouvindo, Senhor, essa mensagem nesse instante. Eu oro não só pelas vidas que estão ouvindo, mas pelas famílias, pelos lares. Peço, Deus, a sua bênção em nome de Jesus sobre a vida de cada pessoa, de cada lar e cada família em que essa mensagem está alcançando agora. Fala conosco, Senhor. Tens falado ao meu coração de forma tão prazerosa por meio do texto. Fala também com todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto que vamos ler essa noite encontra-se no livro de Números, capítulo 9, versículos 15 ao 23. Eu queria então convidar você para abrir a sua Bíblia, ler junto conosco esse texto. Caso você não tenha uma Bíblia aí agora, e você então ouça com atenção, pare tudo para ouvir a leitura desse texto. Nós vamos ler a palavra de Deus. E a simples leitura da palavra de Deus muitas vezes faz coisas tremendas em nossas vidas. Então, fique atento à leitura desse texto, em nome do Senhor Jesus. Livro de Números, capítulo 9, versículo 15. Está escrito assim na palavra do Senhor. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha.
cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Glória a Deus por esse texto lindo, maravilhoso, que o Senhor nos permitiu ler e relembrar essa noite aqui. Convido você para que, tantas vezes quantas puder, releia esse texto. Ele é glorioso e Deus seguirá falando ao seu coração por meio dele. Foi muito bom parar um tempo, meditar nesse texto e poder pensar na grandeza do Senhor, poder pensar na vida, não é? Vida que é complexa, vida que não é simples, vida que às vezes nos traz muitas alegrias, às vezes traz dificuldades, mas a vida é assim, não é? Não há nenhuma promessa que contenha uma certeza, uma afirmação de Deus de que nós receberemos da vida tudo aquilo que exigirmos da vida. Nem todas as orações sinceras, nem todas as orações devotas, nem todas as orações feitas com quebrantamento serão respondidas de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós esperamos como resposta. As portas nem sempre se mantêm abertas. Os projetos nem sempre chegam a bom termo. A vida é assim, não é? A vida é feita de sims e de nãos. A vida é feita de manhãs e tardes, há dias e há noites. E é assim, quer gostemos, quer não gostemos. Eu e você precisamos apenas nos lembrar e nos esforçar sempre para lembrar, para trazer à nossa memória, como dizia Jeremias, aquilo que nos dá esperança. E o que Deus quer que a gente se lembre, o que Deus falou ao meu coração e que deve estar sempre em minha mente e que eu devo compartilhar com as pessoas à minha volta tantas vezes quantas o Senhor me der a oportunidade, é de que há algo bom, que mesmo em meio a essas incertezas da vida, há algo concreto, há algo imutável, há algo que é invariável e que está à nossa disposição. Há algo que não acontece de acordo com as circunstâncias, há algo com o qual nós temos sido presenteados e que nós podemos descansar e confiar, porque isso não sofre variação, isso não sofre mutação de acordo com a circunstância. Nós temos algo que vale a pena sempre encher nossa mente com isso. Deus quer que eu me lembre disso. Deus quer que você se lembre disso. Deus quer que nós jamais venhamos nos esquecer de que nós temos um bem extremamente precioso e que nós devemos valorizar esse bem precioso que nós temos. E do que eu estou falando, irmãos? O texto que nós lemos deixa isso extremamente claro. Eu estou falando sobre a maravilhosa presença de Deus que é conosco, que está conosco o tempo todo. A presença de Deus não varia de acordo com as intempéries. Pode ser a mais frondosa primavera e Deus está lá. Pode ser o mais rigoroso inverno e Deus está lá também. Então, a nossa vida, nós devemos aprender a valorizar esse nosso bem extremamente precioso. A presença de Deus é conosco. A presença de Deus é na minha vida. A presença de Deus é contigo. E esse é, sem dúvida, o seu bem mais precioso aqui nessa terra.
Muitas vezes, irmãos, as nuvens, a fumaça, a neblina cobrem o sol e bloqueia a nossa visão e põe barreira aos nossos sentidos. Nós não conseguimos ver o sol, não conseguimos sentir o calor da sua presença, não conseguimos ser alcançados pelos seus raios. Então existe uma tendência natural de pensarmos que o sol não está lá. Porém, o fato de existir poluição, o fato de existir fumaça, neblina, o fato até de eu não poder sentir o calor do sol, não significa que ele não esteja lá. O sol continua lá. Ele está clareando, ele está aquecendo. E é só uma questão de tempo. E ele voltará a brilhar. E de novo ele estará diante dos meus olhos. E de novo eu poderei sentir o fulgor da sua presença, o calor da sua presença. Eu não posso, a cada nuvem que surge e que tapa o sol, duvidar da presença dele ali. Bom, irmãos, a vida nos proporciona situações como essa também. As lutas, as perdas, as interrupções, os fracassos, às vezes, surgem para tentar nos fazer duvidar da presença de Deus conosco, da presença de Deus em nós. Eles estão aí para isso mesmo, para provar a fé daqueles que de fato sabem, observam, reconhecem e, por fim, valorizam a presença de Deus. As dificuldades, as lutas, as dores, as perdas, as interrupções, os fracassos, os projetos não acabados, não podem nos fazer questionar a presença de Deus em nós. Esse texto mostra que o povo de Deus havia passado muitos anos de dor, de lutas, de sofrimentos, escravizados no Egito, subjugados, maltratados, e durante muito tempo permaneceram ali, não é? O texto que nós lemos narra a história de que quando Deus os tirou do Egito, quando Deus os tirou daquela situação, o Senhor, a partir daí, ordenou a Moisés, aos seus servos, que construíssem um tabernáculo. Aquele tabernáculo simbolizaria a presença de Deus no meio do povo. Então, logo o tabernáculo foi completado, foi concluído, uma nuvem veio sobre aquele tabernáculo. E a presença de Deus encheu todo aquele tabernáculo. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 40, mostra que eles estiveram debaixo desta nuvem, a presença de Deus foi tão forte ali que ninguém podia entrar ou sair do tabernáculo. E a partir daí, essa presença de Deus passou a ser constante na vida deles. Pela manhã, era como uma nuvem os guiando, os direcionando. E à noite tinha aparência de fogo. Mas o tempo todo, a presença de Deus era com aquele povo. Quando o povo de Deus clama ao Senhor e Deus desce para livrá-los do Egito, Deus diz a eles: agora acabou. Definitivamente acabou. O que estaria acabando, irmãos? Será que o povo de Deus nunca mais passou dificuldades? Passou, e passou por muitas. Será que o que Deus estava dizendo que teria acabado seria o sofrimento? Seria a dor? Seria algum tipo de humilhação ou de perda? Obviamente não. Eles passaram por todas essas situações muitas outras vezes. O que estava acabando ali definitivamente era um sofrimento, uma humilhação, uma dor, longe, distante da presença de Deus. Nunca mais eles estariam sozinhos. Nunca mais eles sofreriam a solidão que apavora, a solidão que paralisa.
solidão que põe fim à esperança, solidão que extermina a alegria. Esse tipo de solidão eles nunca mais enfrentariam. Agora que eles saíram da condição que estavam e decidiram viver para Deus, viver com Deus e seguir a orientação de Deus, eles nunca mais estariam sozinhos. Deus estaria com eles o tempo todo. E esse seria o bem mais precioso que aquele povo iria experimentar nessa terra. A presença de Deus constante com eles. O que estava terminando não eram dificuldades. O que estava terminando ali não era a possibilidade de perdas. O que estava terminando ali não eram interrupções. O que estava terminando ali era a solidão. Nunca mais enfrentariam nenhum problema, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade sozinhos. A partir de agora, era uma promessa de Deus estar com eles o tempo todo. Que glória, que bênção, que maravilha. Essa presença de Deus era simbolizada por essa nuvem. E eles receberiam direção, proteção a partir dela. Cada vez que a nuvem se movia, o povo se movia também. Cada vez que a nuvem pairava, o povo então montava um acampamento. E era assim constantemente. Eles nunca sabiam, eles não tinham certeza, eles não sabiam qual era o critério. Às vezes a nuvem saía pela manhã, às vezes a nuvem se movia durante a noite, às vezes eles estavam em um período de cansaço extremo e a nuvem se movia. Às vezes eles pensavam que iam permanecer em determinado lugar por mais tempo, e lá estava a nuvem de novo se movendo e os conclamando para marcharem novamente, para saírem novamente. Eles estavam ali totalmente à disposição de Deus e seguindo a orientação de Deus. Eles faziam isso, eles cumpriam o seu compromisso para com o Senhor. Deus mandava levantar, eles levantavam. Deus mandava acampar, eles acampavam. Eles estavam cientes de que aquele era o seu bem mais precioso. Eles não podiam perder, não podiam correr o risco de perder essa presença gloriosa. Podia faltar qualquer coisa, mas agora eles entendiam que o que de fato não podia faltar era a presença de Deus. E havia por parte de Deus uma promessa de que podia acontecer o que fosse, a presença de Deus jamais lhes faltaria a partir de agora. Ah, irmãos, quão feliz é essa pessoa, quão abençoada esta pessoa, que entende que nunca mais precisará passar por qualquer circunstância sozinho. Quão feliz é a pessoa que sabe que nos bons momentos poderá contar com a presença real, viva de Deus. E que nos maus momentos, nos momentos de dificuldade, ele igualmente poderá contar com essa presença gloriosa de Deus. Ainda que a vida seja de dias e noites, de primaveras e de invernos, a presença de Deus seria com eles todo o tempo. Eu vinha dizendo aos irmãos sobre a importância de nós nunca nos esquecermos do nosso bem mais precioso. E o nosso bem mais precioso é a maravilhosa presença de Deus conosco. Não é? Depois do povo de Israel ter passado por tantas dificuldades, tantas dores e sofrimentos, Deus disse: o clamor do meu povo chegou até mim e desci para livrá-lo. O povo de Deus continuou sofrendo, como falávamos. O povo de Deus continuou tendo dificuldades. O povo de Deus continuou enfrentando problemas e lutas enormes. Mas o que o povo de Deus nunca mais enfrentou foi a solidão. Nunca mais aquele povo foi abandonado, foi esquecido. E essa é a promessa de Deus para a nossa vida, para todos aqueles que a partir agora de Israel creem. Porque o verdadeiro Israel é aquele que crê. E essa é a promessa de Deus para Israel, de estar com eles todo o tempo. Nunca mais os deixarei órfãos.
Nunca mais os abandonarei, os deixarei. Nunca mais eu me esquecerei de vocês. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter em mente e deixar guardado em nosso coração, para que nos dias de alegria e de festa nós possamos louvar e glorificar a Deus pela sua presença. E nos dias de dificuldade, de angústia e de dor, nós também louvarmos a Deus e o glorificarmos por conta da sua presença conosco. Eu amo a palavra, a promessa de Deus, ao dizer que nunca, jamais nos deixaria órfãos. É lindo, Hebreus 13:5, eu amo esse texto, porque em Hebreus 13:5 o Senhor diz: nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. É lindo esse texto. Guarde ele no seu coração, na sua mente. É uma palavra de Deus para você. Nunca te deixarei e jamais te abandonarei. É lindo Isaías 49, 14, 15. Quando o povo reclama, parece que o Senhor se esqueceu de nós. E então o Senhor lhes responde no versículo 15 de Isaías 49. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? E ainda que essa mãe pudesse esquecer-se desse filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. É essa a nossa bênção. Esse é o nosso bem mais precioso, a presença de Deus constante em nós. Foi Jesus quem disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, ele disse. Não apenas os dias de sol, não apenas os dias de primavera, não apenas os dias de alegria, não apenas os dias de festa, mas principalmente os dias de dificuldade, os dias de inverno rigoroso, os dias de sequidão. O Senhor estará conosco todos os dias. Esse é o nosso bem mais precioso, a presença de Deus conosco todos os dias. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dirige, é Ele que supre nossas necessidades. É essa presença gloriosa de Deus conosco que nos dá força de seguir e seguir cada vez mais forte, mais determinado, porque pode nos faltar qualquer coisa, mas jamais nos faltará a presença de Deus. Aquela solidão que assolou o povo enquanto escravizado no Egito. Nunca mais. Aquela solidão que apavorava, aquela solidão que paralisava, aquela solidão que exterminava a alegria, que assassinava a esperança, essa solidão nunca mais viveriam a ausência de Deus, o distanciamento de Deus. Ah, que bênção, irmãos, quão privilegiado eu sou e você que me ouve é. Porque um dia entregamos nossa vida ao Senhor. Porque um dia confiamos na promessa de Deus de estar conosco o tempo todo. De novo, não há uma promessa de que a vida proporcionará tudo o que desejarmos. De novo, não há a promessa de que todas as nossas orações, por mais sinceras que sejam, serão respondidas de acordo com nossa vontade. Não há uma promessa de dias de sol seguidos, ininterruptos. Não há essa promessa. Mas a promessa que há é que a solidão acabou. É que nunca mais viveremos sem essa presença gloriosa de Deus. O que esse texto nos convida, que Deus nos convida, e quero convidar você essa noite, é para isso. É para a gente reconhecer, observar, valorizar essa grande presença de Deus em nós. Então veja, nunca faltou Deus. A partir da promessa, nunca mais faltou Deus. O que falta às vezes, irmãos, é a observação. Eu me deixo distrair pelas dificuldades e não observo a presença de Deus. O que falta às vezes é sensibilidade.
eu me torno insensível a essa presença. Eu vou me afastando, eu não estou mais no ambiente, eu já não pratico as práticas, eu já não vivo as experiências, valorizo as experiências. Vou então me tornando insensível, vou me deixando distrair pelas coisas desse mundo. E aí, por um tempo, passo a não observar a presença de Deus, passo a não sentir a presença de Deus e tenho a tendência de pensar que Deus não está mais lá, que Deus não está comigo. A resposta de Deus para mim e para você é: nunca, jamais te deixarei ou te desampararei. A promessa de Deus é que nunca, jamais te esquecerei. A promessa de Deus é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não permita que falte observação, não permite que falte sensibilidade, não permite que falte em você fé, porque às vezes falta fé, falta alguma coisa e você associa a presença de Deus a coisas. E quando falta qualquer coisa, você acha que está faltando a presença de Deus. Aqueles que creem em Deus não vivem baseado em coisas. Aqueles que creem em Deus sabem que a presença de Deus é com eles e que se não falta Deus, não falta nada. E que se Deus está presente, não há carências, não há necessidades. Todas as eventuais e momentâneas necessidades são apenas eventuais e momentâneas. Deus está lá. É só uma questão de tempo. E as coisas se resolverão. Porque Deus está presente. Não falta Deus. E se não falta Deus, não falta nada. Muitas vezes, falta obediência, falta entendimento e falta fidelidade da nossa parte. E porque não obedecemos, ou porque não entendemos o agir, o mover de Deus, ou porque não somos fiéis e não cumprimos a nossa parte, questionamos a presença de Deus. Achamos que Deus vai nos tratar como nós o tratamos. Achamos que Deus é como nós, que Deus é como homem que mente, o filho do homem que se arrepende. Então esse texto e essa história vem nos lembrar que a presença de Deus é constante e de contínuo Deus estava com eles. É assim que diz o texto. De contínuo, todos os dias Deus estava com eles. Eu quero então convidar você para que você definitivamente saiba isso. Não para que você sinta, mas para que você saiba. Porque em alguns dias a gente sente, outros dias a gente não sente. Mas todos os dias precisamos saber. Eu quero que você saiba que Deus é contigo. Eu quero que você saiba. De novo, não que você sinta. Sentir é ótimo, sentir é importantíssimo, mas saber é muito mais importante do que sentir. Porque quando eu sei que Deus é comigo, se eu sentir a presença dele, eu estarei satisfeito. Mas se eu não sentir a presença dele, insatisfeito não estarei, porque eu creio que ele está comigo todos os dias. Inclusive, principalmente talvez, nos maus dias. Então saiba que Deus é presente por causa do que ele é, dos seus atributos, das suas características pessoais. Deus é contigo, até porque ele é onipresente. Então não questione, será que Deus está aqui? Deus está, se você crê, Deus está, porque Deus é onipresente, é atributo dele, é próprio dele a onipresença. Mas além disso, de ser parte da característica dele, o caráter de Deus é ser imutável.
Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não muda. Deus não muda. Ele é imutável. O único ser imutável prometeu estar contigo todos os dias. Então saiba, Deus é contigo porque é onipresente, porque é imutável e porque é fiel. Deus é fiel às suas promessas por causa das características dele, então não suas. Não por causa das suas características, não por causa dos seus acertos, não por causa das suas qualidades, mas por causa das qualidades dele. Ele é contigo todos os dias, ele não te deixará, ele não te desamparará, porque ele é fiel às suas promessas e ele não muda, ele é onipresente. Deus é contigo, creia nisso. Então, em primeiro lugar, saiba, nunca faltará a presença de Deus na sua vida, saiba disso. Não permita que circunstâncias, não permita que situações, não permita que problemas, que dificuldades, que lutas, que angústias levem você a questionar ou duvidar da presença de Deus contigo. Eu não sei o que a vida te reserva, nos reserva. O que eu sei é que haja o que houver, traga o amanhã o que trouxer, Deus estará contigo. Creia nisso, saiba disso, agradeça por isso. Além de saber, é importante observar e reconhecer. Você já sabe por causa do que Deus é. Mas agora reconheça por causa daquilo que Deus faz. Porque o nosso Deus é um Deus que é e nós o adoramos por aquilo que ele é. Mas é também um Deus que faz e nós podemos e devemos louvá-lo por aquilo que ele faz. Então, além de saber, observe e reconheça. Deus é contigo. Se não, veja, observe o suprimento. Deus tem suprido cada uma das suas necessidades. Há um compromisso de Deus com as suas necessidades. Não há compromisso com suas vontades, mas há sim um compromisso de Deus com suas necessidades. E o suprimento de Deus é evidência da presença dele contigo. Deus tem suprido as suas necessidades. O suprimento de Deus na sua vida é evidência da presença dele contigo. Reconheça-o por conta do suprimento. Reconheça-o por conta dos livramentos. Quantos livramentos Deus te tem dado? Eu estou falando só daqueles que você sabe. Não estou nem reclamando daqueles que você não sabe. Mas olha os livramentos que Deus tem te dado e você tem visto. E você sabe, você entende, você percebeu e chegou ao seu conhecimento, à sua razão, que aquilo foi um livramento de Deus. Deus estava ali livrando você. Então, por que agora questionar se Deus está presente ou não? Observe os livramentos. Reconheça-o por conta dos livramentos. Se não pelo suprimento, se não pelos livramentos, reconheça-o por causa do direcionamento. Deus tem direcionado você, não foi sorte, foi Deus direcionando você. Sabe por que deu certo? Porque você clamou a Deus e você seguiu a orientação de Deus e Deus te dirigiu e você seguiu e viu a bênção de Deus e viu Deus fazendo em sua vida. Então reconheça-o em nome de Jesus. Além daquilo que você sabe de Deus, olhe o que Deus tem feito na sua vida. Saiba que Deus é contigo. Reconheça que Deus é contigo. E ame a presença de Deus em você. Reconheça que esse é o seu bem mais precioso. Valorize isso. Valorize. Saiba, observe, reconheça e, por fim, valorize a presença de Deus. Às vezes a gente não valoriza a presença de Deus. Às vezes, por causa das angústias, das dores, nós menosprezamos a presença de Deus. E o convite de Deus para mim e para ti essa noite é para que a gente valorize a presença dele. E como é que a gente pode valorizar a presença de Deus?
Nós valorizamos a presença de Deus quando estamos fazendo o que estamos fazendo aqui essa noite. Valorizamos a presença quando cultuamos a Deus, quando adoramos o seu nome. Valorizamos a presença de Deus quando nos reunimos para cantar hinos de louvor e de adoração ao seu nome. Valorizamos a Deus quando priorizamos a sua vontade em detrimento da nossa, inclusive. É assim que se valoriza a presença de Deus. Você que já sabe, você que já observa, você que já reconhece, agora valorize a presença de Deus e valorize por meio do culto a Deus, da adoração a Deus, do louvor a Deus, da priorização das coisas de Deus, que na sua vida sempre haja espaço para as coisas de Deus, que você nunca esteja ocupado demais para as coisas de Deus, que você nunca esteja ocupado demais para não poder ir à casa de Deus e prestar culto a Deus, que você nunca esteja ocupado demais para não ter tempo para louvar e adorar a Deus, que você nunca esteja ocupado demais para não poder prestar culto e adoração a Deus. É assim que eu valorizo a presença, quando eu o adoro, quando eu cultuo o seu nome, quando eu canto hinos de louvor a Ele, quando eu priorizo a vontade dEle na minha vida. É assim, irmãos, que a gente valoriza a presença de Deus. Sabe como mais valorizamos a presença de Deus? Valorizamos a presença de Deus, irmãos, quando intercedemos, quando nos colocamos na brecha, quando clamamos em favor de outras pessoas para que Deus supra as suas necessidades. Que bênção quando o cristão valoriza a presença de Deus na sua vida a esse ponto. Deus é comigo e eu vou aproveitar que Deus é comigo. Deus me ouve e eu vou aproveitar que Deus me ouve. Deus está ao meu alcance e eu vou aproveitar que Deus está ao meu alcance e vou interceder e vou clamar e vou suplicar em favor de outras pessoas, de pessoas que estão padecendo, de pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo e que não sabem ainda que Deus está ao alcance delas, que não creem que Deus está ao alcance delas, que não reconhecem que Deus é na vida delas. Então eu farei esse papel, eu me colocarei na brecha, eu orarei, eu clamarei em favor de outras pessoas. Quem valoriza a presença de Deus intercede em favor de outras pessoas, interceda também no nome de Jesus. Valoriza a presença de Deus, aquele que se torna um abençoador. Valoriza a presença de Deus, não aquele que se vale da presença de Deus para reclamar ou para pedir coisas para si apenas. Valoriza a presença de Deus, aquele que se sabe suprido, se sabe liberto, livre, abençoado, e que agora decide que vai ser um abençoador. Decide que vai se deixar usar, vai se permitir usar. Como eu vi recentemente, vai dar lugar para Deus. Dê lugar para Deus usar você. Deixa Deus usar você. Deixa Deus fazer de você um instrumento. Deixa Deus fazer de você um canal para abençoar outras pessoas. Seja um abençoador. Sê tu uma bênção. Valoriza a presença de Deus. Aqueles que decidem que vão ser uma bênção para aqueles que estão próximos dele, vai ser uma bênção para aqueles que estão longe deles, vai ser uma bênção na vida dos que estão perto e dos que estão longe, vai ser uma bênção. Meu irmão, você estará valorizando a presença de Deus ao cultuá-lo, ao adorá-lo, ao louvá-lo, a priorizar a sua vontade. Você estará sendo uma bênção e valorizando a presença de Deus quando você se torna um intercessor e se coloca na brecha e clama a Deus para suprir a necessidade, para libertar, para curar, para transformar outras pessoas. Você será uma bênção quando você decidir que você vai deixar-se usar, que você vai ser instrumento na mão de Deus
para levar bênção na vida de outras pessoas. Nunca houve um tempo tão oportuno na nossa geração para sermos bênção na vida de outras pessoas como esse tempo. Onde é que estão os cristãos que vão dar lugar para Deus usar a vida deles? Onde é que estão os cristãos que vão se deixar usar por Deus? Onde é que estão os cristãos que vão dizer: eu quero ser uma bênção na mão de Deus. Eu quero que alguém louve a Deus e adore a Deus por causa da minha vida. Eu quero que alguém exalte o nome do Senhor por causa daquilo que eu fiz na vida deles. Sê tu uma bênção. Dê lugar e sê tu uma bênção. E por fim, irmãos, para terminar, valoriza a presença de Deus. Ama a presença de Deus. Aquele que ama a sua palavra. Aquele que procura conhecer a palavra de Deus. Aquele que se dedica a aprender essa palavra. Aquele que se esforça para praticar essa palavra. E aquele que se doa para pregar essa palavra a outros, para ensinar essa palavra a outros, está valorizando a presença de Deus. Não despreze a palavra, não menospreze a palavra, ou você estará menosprezando o próprio Deus. Ame a palavra, aprenda a palavra, pratique a palavra, pregue a palavra, ensine aos outros a palavra, valorize a presença de Deus. Em nome de Jesus, esse é o nosso bem mais precioso, a maravilhosa presença de Deus em nós. A maravilhosa presença de Deus conosco. Esse é o nosso bem mais precioso. Observe, reconheça, saiba, valorize, ame essa presença e transforme isso em bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado. Desde a libertação do povo de Israel do Egito, nunca mais eles ficaram sozinhos. No Antigo Testamento, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. No Novo Testamento, o Emanuel, o Jesus presente, com eles o tempo todo. Ao ascender aos céus, Jesus promete: eu enviarei outro Consolador, que estará convosco o tempo todo, que habitará em vós. O mundo não terá, porque o mundo não crê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo que me habita, o Espírito Santo que te habita, é a testemunha evidente, é o marco, é a chancela da presença de Deus conosco. Não permita que coisas externas, que dificuldades externas, que dores, que perdas, que interrupções, que frustrações te levem a questionar a presença de Deus contigo. Lembre-se da voz do Senhor. Não vos deixarei órfãos. Lembre-se da fala do Senhor. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Lembre-se da palavra do Senhor. Jamais esquecerei de ti. Lembre-se da promessa do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso bem mais precioso. Valorizemos esse bem mais precioso. Não se deixe enganar por falta de observação, por falta de sensibilidade, por desobediência, por infidelidade. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, e esse é o nosso bem mais precioso. Que Deus te abençoe e que você sempre valorize essa presença de Deus na sua vida. Ah, mas está faltando coisas. Coisas vêm e vão. Ah, mas eu tive perdas. Perdas acontecem. Não deixe, não se deixe duvidar ou questionar da presença de Deus na sua vida. Agora valorize essa presença. Cultue, ore, interceda, se deixe usar, ame a palavra, ensine a palavra,
Valorize desta forma a presença de Deus. Valorize a promessa que Ele fez. E Ele cumprirá. De nunca, jamais nos desamparar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que você enfrente a semana vindoura, seja o que for que ela reserve a você, que você enfrente de cabeça erguida, sabendo que Deus é contigo, que Deus é presente na sua vida. E quando Deus está presente, não há impossíveis. Não há impossíveis quando Deus está presente. Creia nisso. Esse é o seu bem mais precioso. Valorize para a glória do Senhor. Deixa eu orar com você. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela oportunidade de dividir essa palavra com os meus irmãos. Eu te louvo pela oportunidade de falar a dezenas, quem sabe centenas de pessoas por meio dessas redes sociais. Pai, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um, abençoar a vida de cada um. Os que estão ouvindo essa palavra hoje, aqueles que um dia acessarão essa palavra, que ficará gravada, Senhor, que eles possam ser abençoados por ela. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Deus, se alguém que está me ouvindo ainda não assumiu um compromisso de andar contigo, de estar na sua presença, de receber do Senhor suprimento, livramento, direcionamento. Pai, que essa noite essa pessoa possa assumir um compromisso de andar contigo. Deus, e ao assumir esse compromisso, eu sei, Tu és fiel, Senhor. E essa pessoa nunca mais terá que enfrentar dificuldade alguma sozinha, porque o Senhor sempre estará com ela. O Senhor não prometeu ausência de dificuldades. O Senhor não prometeu ausência de perdas, ausência de dor. Mas o que o Senhor prometeu foi estar conosco todos os dias. Então eu sei e sou grato por sua presença. Faça com que meus irmãos, minha família, possa saber da sua presença, possa observar e reconhecer sua presença e, acima de tudo, possa valorizar a sua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, que a sua bênção alcance cada coração que está nos ouvindo agora, para a glória e honra e louvor do seu nome. Quanto a mim, muito obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade. Louvado e glorificado seja para sempre o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença real, consoladora, confortadora do Espírito Santo seja contigo hoje e até que Ele venha nos buscar. Irmã Dora, querida, estamos orando por você, por sua família, pela vida do Rubinho, que em nome de Jesus cremos. Deus é poderoso e há de restaurar a sua saúde. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus, um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Deus te abençoe. Fique em paz. Amém.